paz, igreja. Amém? Estamos felizes de estar na casa do Senhor, amém? Vamos orar? Agradecendo a Ele. Pai, nós te agradecemos por hoje. Te agradecemos pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, Senhor, pela Sua maravilhosa presença derramada sobre nós, papai. Deus, e com essa mesma sintonia, Deus, que os nossos corações possam estar abertos, os nossos olhos possam estar voltados para o Senhor nessa manhã. E eu te peço, Deus, que o Senhor nos abençoe muito através da Tua palavra. Que a Tua palavra venha de encontro, Senhor, aos nossos corações. Que a Tua palavra venha encontrar uma terra fértil, papai, para que ela possa brotar, criar raízes e frutificar, papai. Por isso eu te peço, Deus, Espírito Santo, traga a revelação da Sua palavra, Senhor, para que sejamos edificados, para que sejamos confrontados, para que sejamos, papai, libertos por ela, Senhor. Eis que conhecerás a verdade vos libertará, Senhor. Que sejamos cada dia livres em Ti, Senhor, pela Tua palavra. Que sejamos limpos pela Tua palavra, papai, em nome de Jesus. Tudo que é contra nós repreendemos, todo cansaço, toda preocupação, Senhor, todo sentimento que não procede do Senhor, papai. Que o Teu Santo Espírito tenha liberdade no nosso meio nessa manhã, papai, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus, amém e amém, aleluia. Convido você a abrir no livro de Tiago, capítulo 1. Muito obrigado, louvor. Amém? Livro de Tiago, ou James em inglês. Amém? Capítulo 1, verso 14 e 15. Ou se quiser ler o 13. Vamos ler o 12. Do 12 ao 15. Amém? Livro de Tiago, capítulo 1, do verso 12 ao 15. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Amém? Pai, essa Tua palavra, Deus, que ela possa falar hoje, Senhor, aos nossos corações, de uma maneira especial e profunda, papai, em nome de Jesus, amém e amém. Vocês podem se assentar. Estava ali no começo do culto falando com o Márcio falou que sugou, né, o louvor, a adoração a Deus. Ele falou, no céu vai ser assim. Eu pensei, né? Depois eu desci, eu falei, não, mas no céu vai ser melhor. Porque não vai haver preocupação, não vai haver ansiedade, não vai haver nenhum sentimento faccioso em nós. Nós teremos a liberdade e o melhor. Lá nossos olhos vivenciarão aquilo que nós almejamos e desejamos nessa terra. Nós vamos ver a veracidade da promessa. Nós vamos estar diante do Pai, no lugar onde não haverá choro, onde não haverá uma lágrima sendo derramada, onde não haverá noite, porque a glória dEle vai ser suficiente. Então, com certeza, o momento que nós passamos aqui vai ser muito melhor no céu. Amém? Quem já leu esse trecho da palavra no livro de Tiago, né, uma palavra, né, muitas vezes falam, tem de alegria passar por provações, mas o porquê? Quando nós entendemos todas essas coisas, fica mais fácil de nós absorvermos. E hoje eu queria falar sobre algo que é perigoso. Por quê? Porque é silencioso. É uma coisa que sutilmente vai vindo sobre nós, e se nós não expulsarmos ele da nossa vida, dos nossos corações, abre-se uma porta para que venhamos pecar, cair em pecado, né, e de repente tropeçar, e de repente falhar. Isso aconteceu no primeiro pecado descrito na Bíblia, lá em Gênesis, né, e eu queria estar falando sobre a cobiça. Semana ficou lá martelando, cobiça. Cobiça a gente pensa, eu desejar algo, né? Eu não quero roubar, eu não quero a mulher do outro, não quero. É tudo isso, só que também é um pouco mais simples.
Cobiça, se você for procurar no dicionário, tá? Tem a ver com desejo. É um desejo. E geralmente por aquilo que não é teu. Geralmente por aquilo que você não tem. Se você não cobiçasse, você não ia pecar. Mas nós cobiçamos quando nós vemos algo. Então o problema não é achar algo bonito. Você vai ver um carro, você vai achar bonito. Você vai ver, de repente, uma mulher, você vai achar bonito. Você vai ver um homem, vai achar bonito. Isso não é o problema. O problema é quando nós desejamos. Aí começa a brotar algo em nossos corações, e é onde começa a florescer. E aí, como o Tiago deixa bem claro, né, ele fala assim, isso atrai, isso seduz, então a cobiça ela é concebida. Tiago está falando de atração, de sedução, e depois ele está falando de uma gestação, né? Toda mulher, quando ela engravida, ela anseia, né? Tem mulheres que no começo passam as dificuldades, tem os períodos de ânsias, de vômitos, né? Mas quando ela conclui a gestação, quando ela dá a luz, ela pega aquele bebê no colo e fala, uau, valeu a pena, né? Eu conheço pessoas que tiveram um filho, o primeiro filho, falou, nunca mais acho que isso vai ser útil. Por quê? Porque ela lembra a parte ruim, mas depois que nasce, eu conheço pessoas que já tiveram 2, 3, por quê? Porque vale a pena esperar o fruto da gestação. Só que quando o Tiago está comparando a uma concepção e a uma gestação, nós temos que entender a seriedade. É algo igual uma mosca quando pousa, né? Se você vai ver, tem vários vírus que são, né, são contagiosos por bactérias, por coisas que às vezes nós não percebemos. Está lá, coloca uma larvinha e fica lá. Quando vai ver, brota, começa a virar aquela nominho até feio e chato, aquela coisa branca lá que fica se movendo, né? Quando você não joga, quando seu marido não joga o lixo na semana, né? Geralmente começa a nascer e se brotar. E de repente aquilo lá, se entrar numa ferida, pode contaminar e gerar várias coisas. Então é um processo. Então quando o Tiago está falando isso, ele está trazendo essa ideia. Então nós precisamos entender o que é cobiça, tá? Como eu falei, é um desejo que pode ser pelo poder, pode ser por dinheiro, pode ser por bens materiais, pode ser por glórias, ambição. A cobiça pode acabar com algumas amizades. É uma vontade intensa de conseguir algo, uma obstinação, ou seja, acaba se tornando uma idolatria, tá? E sinônimos de cobiça: obstinação, inveja. Inveja também é um pecado perigoso. Por quê? Porque é silencioso. Ninguém vai falar que tem, mas está ali a sementinha. Quando a pessoa é irada é fácil, quando é esquentadinha é fácil, né? Pisa no calo dele, já reclama, você já vê, tal. Mas a cobiça, a inveja é algo que é silencioso. É igual um câncer, ou igual até uma diabetes, né? Que está lá, quietinha. Quando vai ver, só está comendo, só está destruindo o corpo, e quando vai ver, de repente se torna crônica, os efeitos são devastadores. Então, ambição, avidez, sede, ganância, anseio, tá? E só para a gente entender o significado de inveja, é um desgosto, ou ódio, ou pesar por prosperidade ou alegria de outros. Inveja, sinônimo de cobiça, e inveja é tudo isso. É o desejo de possuir algo ou gozar algum bem que outra pessoa possui ou desfruta. Tem alguma coisa ali, o que tem? Está piscando um negócio aí. Então tudo isso é algo que é silencioso. Ninguém vai falar para outra pessoa que ela é invejosa. Ninguém vai falar para outra pessoa que ela está cobiçando algo. Ninguém vai falar, tá? Então esse é o perigo da cobiça, porque é algo que é silencioso. Amém? Deixa o telefone do Flávio lá com ele. A palavra cobiça então pode se referir a qualquer tipo de desejo. Os desejos normais da vida foram dados por Deus, amém? Por exemplo, e em si só não são pecaminosos. Um exemplo: sem esses desejos nós não podemos viver normalmente. Se a fome ou a sede não existisse, ninguém comeria ou beberia, tá? Então você tem fome, você vai comer, né? Tem gente que come demais, já é glutonaria, tá? Se a sede não tivesse, a gente não ia comer nem beber e todos morreríamos. Se não fosse pelo cansaço, o corpo não ia descansar, a gente acabaria esgotado. Tá, então quando você sentiu que você precisa pegar uma folga, precisa descansar, precisa ter um repouso, precisa dormir. O desejo sexual é normal, sem ele a raça humana não teria continuidade. Tem? Então foi Deus quem criou o sexo, amém? Glória a Deus, mulher. Não é algo sujo, não é algo pecaminoso, glória a Deus, homem, né?
Aleluia. Quê? Casados. Não, a gente vai falar aqui, tá? Então, o problema é quando esses desejos sobressaem o normal. A pessoa que ela está com fome, ela vai comer. É gostoso quando você faz alguma comida, a pessoa está com fome. Não é gostoso você ver ela se satisfazer, ela come com vontade. Agora é ruim quando é a gula, porque ela excede. Então o guloso geralmente ele é egoísta. A cobiça tem a ver com egoísmo, tá? Então geralmente o guloso, o que come a mais do que o normal, é aquele que tem lá 5 bifes, e ele sabe que é um para cada. Só que ninguém falou para ele, mas é só ele ter noção, eu sou o primeiro, tem mais 4. Ele vai e ele pega 3, ou ele pega 4, sem estar nem aí com a pessoa que está atrás, porque ele está olhando só para o umbigo dela. Ele está olhando só para o desejo dela. Ela não está nem um pouco preocupada. É aquela pessoa que vai numa festa, está lá 5 sábados, só porque ela gosta, ela pega e coloca tudo. E ela não está nem com as outras pessoas. Por quê? Porque é um desejo fora do normal, ok? Então, quando os desejos sobressaem, aí que é o problema. Então, é normal comer, amém? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus se preocupou com a multidão para não desfalecer no meio do caminho, multiplicou pães e peixes, tá? Mas a gula é pecado. Aquilo que é desenfreado. É normal dormir, amém? Você querer descansar. Deus descansou. É bíblico, né? Outro dia tem uma piadinha que o pessoal fala assim: irmão, o que você está aí tirando folga, passeando, descansando? Nem o diabo descansa. Mas o meu padrão não é o diabo. Meu padrão é Deus, o Todo-Poderoso, que descansou, tá? Então, é normal. Agora, a preguiça é pecado. É normal o desejo sexual pela sua esposa ou pelo seu marido. O sexo dentro do casamento não traz consequências, não traz peso, não traz acusações, não traz culpa, não traz motivos para aborto, não traz motivos de repente para adultério. Eles se completam, foi Deus quem criou, é prazeroso, vai suprir. É tão importante que Paulo fala: marido não deva, pague aquilo que é devido à esposa, assim como a esposa paga aquilo que é devido ao marido. Porque se vocês se ausentarem, que seja por oração e com consentimento mútuo, amém? Por isso, homem, você tem autoridade quando a sua esposa quer espiritualizar tudo. Estou de jejum de 40 dias, está fechada a fábrica, você vem e quebra, em nome de Jesus. Quem manda nessa casa sou eu, a Bíblia me dá respaldo. Por quê? Porque senão, Paulo fala, isso dá brecha para o diabo. Isso é muito sério. Agora, é normal, foi Deus quem criou. Mas a lascívia, o adultério, a fornicação, a pornografia são pecados. Tá? Tudo que excede, tudo o que passa do normal. Algumas pessoas tentam tornar-se espirituais demais, negando esses desejos, né? Tem gente que acha que você ter desejo pela sua esposa ou pelo seu marido é pecado. Não, foi Deus quem criou, tá? E tenta reprimir, tenta fingir que não existe, né? De repente aquela pessoa que quando come uma coisa gostosa, ela só pegou um pedacinho porque estava com medo de não ser gostoso, mas depois gostou, e fica com medo, tenta reprimir aquilo lá, e não, você está com vontade, come mais um, vai lá e pega, não tem problema nenhum, se estão oferecendo, seja educado, mas tenta espiritualizar tudo. Não, estou tranquilo, estou satisfeito. E o problema é quando isso não é real, quando isso não é verdadeiro, amém? Então foi Deus quem criou o sexo, foi para o homem e para a mulher desfrutarem dentro do casamento, sem peso e sem culpa, ok? Então nós precisamos entender que esses desejos fundamentais criados por Deus, como comer, como querer descansar, como beber, como de repente dentro de um casamento ter uma vida sexual ativa, foi Deus quem criou, ok? Então esses desejos são fundamentais da vida e são o vapor de uma caldeira que vai impulsionar uma máquina. Se o vapor é cortado, se a gente quer espiritualizar e fala, não pode isso, aquilo, a gente corta, o que acontece? Não vai ser impulsionado, vai ser cortada a energia e vai faltar, entende? Aí fica parado. Mas também se o vapor fica descontrolado, você começa a aquecer demais, começa a exagerar, vai haver destruição, tá? Então, o segredo é o controle, debaixo da direção do Espírito Santo, é a nossa vida colocada debaixo da vontade do Espírito Santo, ok? E esses desejos, presta atenção nisso, eles devem ser nossos servos, porque você direciona, assim como o dinheiro, né?
Quando você serve a Mamon, é o dinheiro quem manda na sua vida, não o contrário. Então não tem problema nós termos dinheiro, você ter dinheiro, o problema é o dinheiro mandar na sua vida. O problema são esses desejos não serem servos, mas serem mestres, quererem controlar. Quando que o dinheiro manda na nossa vida? Está lá o dinheiro da conta do mês. Está lá tudo separadinho, né? Quem é madimê faz tudo separadinho. Coloca lá, esse mês eu vou comprar esse mês vai lá. E está tudo separadinho, e de repente não teve muito sangueô. Ficou guiri-guiri para pagar as contas, para pagar tudo e para não atrasar. Aí de repente o pessoal vai para um lugar legal. O dinheiro que você direcionou para ir para aquela conta, você começa, mas mês que vem eu dou um jeito. O dinheiro está te direcionando. Eu vou tirar daqui, eu vou colocar para cá. Não tem mal nenhum, tem. Porque o dinheiro está direcionando a sua vida. Assim como os desejos não podem direcionar a nossa vida, mas eles têm que ser direcionados por mim e por você. Vocês estão comigo? Então, a única maneira de controlá-los é por meio de Cristo. Deus nos deu um espírito de poder, amor e moderação. Amém? Paulo fala ao seu querido discípulo Timóteo, que não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação, ok? Então nós precisamos aprender a colocar o controle debaixo da direção, a nossa vontade, debaixo da vontade do Espírito Santo, tá? Então presta atenção nisso, nenhuma tentação vai se apresentar como tal, ela sempre vai aparecer mais atraente do que de fato é. Tá? Então Tiago ele vai usar ilustrações para provar o que ele argumenta, os versículos que nós lemos. O verbo atrair é associado à ideia de colocar a isca em uma armadilha. Eu não sei quem caçou, quem já pescou aqui? Quem não usa a isca artificial, usa a isca viva? Né? A isca artificial está lá, é uma simbologia, está representando um peixe, uma coisa que vai atrair o peixe. Mas geralmente diz que tem mais efeito uma isca viva, que fica lá mexendo direitinho, tem o cheiro que libera. Agora eu pergunto, você já conseguiu pescar sem a isca no anzol? Né? Tem os peixes, quando eu pescava, quando eu era muito pequeno, né? Quando eu era menino, criança, lá em Ubatuba, eu ia pescar com o meu avô lambari. Depois que cresce, aí a gente perde, eu não sou impaciente, então não preciso relaxar para pescar para relaxar. Eu não como peixe, então não tem por que pescar, né? Eu pescava lambari, eu tinha nojo de colocar minhoca. Confessar meus pecados. Menino, era criança. Aí até que aparecia aqueles macarrãozinhos. Eu não sei quem já pescou com macarrãozinho, umas bolinhas. Você passava no fubá, colocava, aquilo era mais fácil, você colocava ali, pum, só que aquilo também saía fácil. E às vezes você estava lá e nada, dá uma beliscada, nada da boia baixar, você ia ver, estava sem nada, já tinha ido. O peixe ele não vai vir, só se ele tiver dopado, só se ele tiver atordoado, só se ele tiver para vir morder um anzol sem isca, mas é a isca que vai atrair ele. Isca tem esse sentido de atrair. Agora olha só que interessante, no original o grego, seduzir significa colocar a isca no anzol. Por que você acha que o diabo seduz? Lembra quando eu falo, o diabo não vai vir seduzir um homem com uma senhora de 90 anos, sem dente, manguela, meu filho, eu te quero, vem em mim. Não, vai ser algo que desperte o desejo, amém? Porque isso é uma isca, amém? Presta atenção nisso, o diabo vai tentar a mim e a você com algo que nós não possuímos, com algo que vai despertar o desejo, o interesse em nós, senão não tem efeito nenhum para ele. Você está feliz da vida, você está pleno, aí ele vai vir seduzir, vai ser um anzol sem isca, não vai ter efeito nenhum. Presta atenção. Então o pescador ele vai usar a isca para atrair uma sua presa. Nenhum peixe vai morder um anzol vazio de propósito. A ideia é esconder o anzol na isca. A tentação sempre tem uma isca que vai apelar aos desejos naturais do homem. O que nos vai atrair e vai despertar o desejo em nós, o que nos empolga é a isca. É a isca que vai despertar, é a isca que vai tentar nos seduzir. Por isso, quando nós estamos saciados em Deus, a chance de nós cedermos são bem menores. Timóteo fala, né, para a gente ser, Paulo fala a Timóteo, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento,
porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam o homem na ruína e perdição. Tá? Paulo nos ensina a nós termos um coração grato. Olha, você tem que comer, você tem que vestir, seja contente. Quantas pessoas não têm nem isso, não têm o básico? Quantas pessoas não têm o básico para viver? Então Paulo está ensinando, e depois a gente vai ver no finalzinho, Deus, Ele ensinando o povo dele a não ter a cobiça no seu coração, a se contentar com o que tem. Olha só o que acontece no primeiro pecado descrito na Bíblia. Gênesis capítulo 3, verso 6 diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável, ela desejou. Talvez porque se tivesse lá, sabe aquela coisa que, igual criança quando está brincando, quando você tem mais filho brincando, está aquele brinquedo lá, largado. Isso é cobiça também. Ninguém quer. Aí vai uma criança pegar, vem um monte querendo tomar, briga e chora e vai, se estapeia. Por quê? Porque estava quietinho, aquele brinquedo entrou em evidência. Opa, desejou, eu quero. Entende? Para você entender o que é a cobiça, é esse desejo. Estava ali parado, ninguém queria. Às vezes tem dois iguais, né? Mas aí cismam de querer o mesmo, né? Por quê? Porque é aquele. Por que que muitas pessoas de repente se afundam em vícios? Por causa do desejo. Por que muitas pessoas não levam desaforo para casa, são orgulhosas, não dão braço a torcer? Por causa do desejo de provar e manter firme que elas estão certas, na opinião delas. Tudo isso tem a ver com desejo. Se você for ver na carta aos Gálatas, Paulo fala no capítulo 5, e ele vai descrever as obras do Espírito, o fruto do Espírito, e ele vai descrever as obras da carne. Só que cobiça não está listado. Por quê? Porque no verso 17 do capítulo 5, ele vai falar: quando nós não somos guiados pelo Espírito, andamos pelo Espírito, o desejo da carne, ou seja, a concupiscência, o desejo da carne é a raiz para que a gente possa pecar. Outro exemplo, lá em Êxodo capítulo 20, Deus vai falar os 10 mandamentos, Ele vai listar os 10 mandamentos. Ele fala para não adorar outros deuses, fala para não fazer imagem, fala para não colocar o nome dele em vão. Depois os últimos ele fala: não adulterarás, não furtarás, não não matarás. E o último mandamento da lei é não cobiçarás. Ou seja, se você cede, desencadeia todos os outros. Por quê? Porque é um desejo desenfreado. Então, quando eu não cobiço o jumento do meu próximo, quando eu não cobiço a casa dele, quando eu não cobiço a mulher dele, eu estou matando esse desejo. E eu estou conseguindo ir tranquilo. Mas quando nós abrimos uma brecha para que um desejo brote, isso começa a vir, e quando isso concebe, Tiago fala, como nós lemos, isso vai conceber, dar o pecado, e vindo isso, a morte. Então, no primeiro pecado descrito na Bíblia, a gente vê o desejo. Como eu falei, a cobiça geralmente vai ser despertada por algo que nós não temos, ou por algo que queremos. Agora eu pergunto, Deus sendo bom, Deus sendo Deus, na sua infinidade, no seu infinito amor, na sua infinita bondade, se Ele falou não, é porque alguma coisa ruim acontecer. Igual quando você é um pai e uma mãe, quando você fala não para o seu filho, não é porque você quer punir, porque você quer castigá-lo, é porque você sabe de coisas, está compreendendo coisas que o seu filho não sabe, né? Quantas vezes nos tornamos pais e você entende: por isso que eu não tomava sorvete, porque a garganta estava ruim, era por isso, era por aquilo, meu pai não levava para passear, é porque ele não tinha dinheiro, não é porque ele não gostava de mim, é porque ele estava pagando as contas ali certinho, e a gente começa a compreender coisas que quando nós somos pequenos nós não compreendemos. É a mesma coisa na nossa fé. Quando somos imaturos, porque isso, porque aquilo. Quando nós vamos amadurecendo na fé, nós começamos a entender coisas que nós não entendíamos, amém? Por isso Paulo deixa bem claro em falar que quando nós somos novos convertidos, somos como criança.
como os bebês, fazemos manha, reclamamos, choramos, não entendemos, mas não basta sermos crianças, nós temos que crescer, nós temos que amadurecer na fé. Por isso a nossa vida cristã é comparada a um bebê que vai, é gerado, é concebido, cresce, é alimentado primeiramente com leitinho, depois com algo mais forte, com algo mais graúdo, para que ele que possa ter constância, sustância, para que ele possa crescer forte e saudável. Amém? Outro pecado tem a ver com a cobiça. Ao olhar a esposa de outro homem, Davi não teria cometido adultério se soubesse as consequências trágicas do seu ato. Adulterou, um filho morreu, ou a sua filha foi abusada, um homem foi assassinado. Há caminhos que parecem direito ao homem, mas o seu fim é de morte. Imagina Davi com um coração, um homem que a Bíblia descreve como coração segundo a Deus. Se ele soubesse as consequências, você acha que ele teria feito? Não. Mas porque ele estava no lugar errado, na hora errada. Não era tempo dos reis estarem ali, era tempo dos reis estarem em guerra. Né? Ele falou, eu sou rei, eu mereço descansar. Né? Eu posso, eu sou o rei Davi. Né? Que mal tem eu descansar? Mal nenhum. Ele estava no meio da sacada do seu palácio. Aí ele viu. Normal ver. Mas ele desejou, e ele mandou trazer, e aí foi a sequência dos pecados. O problema não é vermos e acharmos bonito, o problema é quando desejamos com uma intenção maligna, o problema é quando nós cobiçamos. A cobiça tem um desejo ruim por trás. Exemplo, lá em Gênesis capítulo 39, a gente vai ver a história de José na casa de Potifar. A Bíblia fala que José tomava conta de tudo. Potifar só sabia das coisas, a única coisa que ele sabia era o pão que ele ia comer. Só isso, o resto estava tudo nas mãos de José. O que acontece? No capítulo 39 fala que a mulher de Potifar desejou. Olha só o perigo, muitas das vezes não basta você não desejar. É igual no Japão, não basta você estar ciente, tomar cuidado, dirigir prudentemente, você tem que estar olhando pelos que param, que estão olhando do seu lado, porque né, tem cada acidente besta no Japão, né? Quando você vê um carro parado de atravessar, de estacionar e atravessar, não para do lado, porque se ele já parou ali, é porque ele não é tão bom para estacionar. Imagina quando vai sair, pá! Isso é vigiar, irmão. Quando eu vejo um carro parado, já param umas 2 vagas depois, quando ele para meio de nanamê, quando está meio atravessado, você está ciente. Então, às vezes a gente pensa, eu estou santo, eu estou isso e tudo aquilo, glória a Deus, mas você está brincando com pecado. Não basta você não desejar. A mulher de Potifar desejou José. O que aconteceu? Ele sabia que não era correto. Ele falou o quê? Meu Senhor tem confiado tudo nas minhas mãos, quem eu sou? Ele é muito maior que eu, quem eu sou? E quem eu sou para pecar contra Deus? Passou batido. Aquela mulher não satisfeita, vai e cria mentira, falando que ele tinha dado em cima dela. Entende? Quando nós procuramos fazer o que é correto, nem sempre vai ser fácil, irmãos. Nem sempre vai ser compreensível pelas pessoas, compreendido pelas pessoas. De repente vão nos acusar, mas é melhor você ser caluniado, porque você está escolhendo fazer o que é correto, do que você ceder, e você de repente ser contado com os transgressores. Ah lá, mas ele é também? Ele não se manifestou? Como Martin Luther King diz, o problema não é o grito dos pecadores, dos maus, mas é o silêncio dos inocentes, dos justos. Quando nós nos calamos, por isso devemos levantar a bandeira, né? Igual está lá, vai ser condenado, a juíza vai condenar você beber água agora, né? Que cúmulo, gente, uma juíza querer condenar a bandeira, você ter a bandeira, achar a bandeira do Brasil, um símbolo da pátria, por causa que está associando a campanha eleitoral. Para a gente ver os absurdos que estão acontecendo nesse mundo, né? Semana passada nem deu tempo de falar, né, o assassinato dele. Ninguém esperava, imagina uma arma de fogo no Japão, né, ser morto. Nem esperava, tanto que estava meio despreparado de segurança, né? Se fosse no Brasil, eles deviam estar de costa para o Abe, mas estavam de frente. Demorou, eu já tinha percebido isso, depois lendo uma reportagem fala que a segurança falhou, porque no primeiro tiro demorou 3 segundos para dar o segundo, ele caiu no segundo. O primeiro não sei se atingiu, mas você vê que ele dispara um tiro e ele fica de pé. A segurança devia ter mandado todo mundo abaixar, mas não foi feito isso, ficou lá. Aí deu o segundo tiro foi fatal, entende? Ninguém esperava. Eu fiquei muito triste,
né? Foi como se parece que tivesse perdido alguém conhecido, alguém da família. São coisas que estão acontecendo no mundo, que às vezes se a gente não atentar, a maioria delas tem uma influência espiritual, gera uma conotação espiritual. Se nós não atentarmos, nós precisamos estar de olhos abertos. A isca nos impede de vermos a consequência do pecado. A isca para Davi foi Batseba. Mas o que aconteceu? Davi, ele estava divagando, ele estava viajando, não era tempo. Se ele estivesse na guerra, se ele estivesse consciente do que ele tinha que fazer, ele não estaria naquele local, mas ele estava relaxando, ele tinha baixado as guardas. José estava fazendo o que era correto. José talvez devia ser o cúmulo da excelência, né? Devia ser aquele cara que José talvez tivesse toque. Imagina o cúmulo da excelência, José. Mas ele sabia que ele tinha um sonho. Ele tinha visto, em meio a adversidades, a mão de Deus sobre ele. Ele sabia o que era correto a fazer. Ele decidiu fazer o que era correto. Mesmo a mulher desejando. Mesmo a mulher se oferecendo. Não imagina. Não imagina, não. A pessoa tendo, de repente, o objeto de maior desejo, se oferecendo. Não era uma escrava, era a esposa de um homem de alto escalão no governo de Faraó. Não era qualquer pessoa, não era qualquer coisa. Lembra? A isca não é qualquer coisa, a tentação não é qualquer coisa, é algo que desperte o interesse. Só que com José falhou, não deu certo, porque ele estava firmado na palavra. Jesus foi tentado por Satanás. A Bíblia fala que Jesus teve fome, e quando você tem fome, o que você quer? Comer, né? Você já percebeu quando nós temos fome, qualquer coisa fica gostosa? Aquilo que você não comia, você está lá um tempão sem fome, você vai, né? Igual quando você chega, quando você está saciado, é o bentô de caixinha, você pega e você deixa. Mas quando você está com fome, aquele bentô de caixinha, surpresa, fica tão delicioso, né? Você come o que você não comia, você dá uma experimentada naquilo lá, você vai por quê? Porque tem uma necessidade que precisa ser suprida. Jesus passou 40 dias jejuando no deserto, e a Bíblia fala que ele teve fome. Qual foi a primeira coisa que Satanás ia oferecer para ele? Transformar pedras em pães. Por 3 vezes Jesus disse para ele, está escrito. Sabe como é que Jesus venceu a tentação? Embasado na palavra. Ele declarou a palavra, está escrito, está escrito, está escrito. Sabe como nós vamos vencer a tentação? Quando nossa vida está embasada, alicerçada na palavra. Por isso nós devemos conhecer a palavra. Para quê? Porque a palavra é uma espada, a palavra é uma arma de defesa e uma arma de ataque, né? A palavra de Deus, Paulo vai falar lá no Efésios, vai colocar na armadura de Deus. Uma espada serve tanto para atacar quanto para defender. Quando nós entendemos a palavra, tem o temor sobre as nossas vidas. Quando tem o temor sobre as nossas vidas, nós pensamos 2 vezes antes de ceder uma tentação. Então, quando conhecemos a Bíblia, é possível perceber a isca e lidar com ela de um modo radical. Você vai e corta o mal pela raiz, né? Graças a Deus, né? A gente vai crescendo no Senhor, e tem coisas, quando você vai conhecendo a Bíblia, você consegue identificar a isca de longe, fala, isso aqui é laço, chuta que é laço, né? Você não vai ficar ali de bobeira, brincando ali, paquerando com o pecado, porque você sabe que aquilo desagrada a Deus, você sabe que aquilo machuca, entristece o coração do nosso Pai, você vai se afastar. Mas quando nós estamos vulneráveis, quando nós não estamos alimentados, saciados pela palavra, por Deus, há desejos em nosso coração. Por que nós cantamos, põe sede, põe fome? Para sermos saciados por Ele. Quantas vezes eu já dei esse exemplo? Vai fazer compra de barriga vazia, a compra sai cara, um monte de bobeira, às vezes acaba até estragando coisa, que você pensa, não, isso aqui eu vou comer agora, assim que chegar no carro, esse aqui vai ser depois da janta, esse aqui vai ser antes de dormir, e vai. Agora vai fazer compra saciado, você tem foco, não é? Manda seu marido fazer compra saciado,
né? Faz um lanche para ele, amor, para que esse lanche já tem inventou? Não, isso aqui é coisa que você vai passar no mercado, isso aqui é para você comer depois de sair da fábrica, para antes de passar no mercado, vai saciado. Por quê? Porque quando nós estamos saciados, nós temos foco, nós somos objetivos, nós temos clareza, você vai com convicção. Agora, quando a gente vai com tempo, com fome e sem foco, você fica lá, isso aqui é legal, você compra o que não precisa, você paga mais caro, você faz um monte de coisa. Por isso Deus, em vários momentos, Ele fala de fome e de sede, mas dEle, da presença dEle. Não é assim quando nós saímos de um evento, de repente, às vezes de um culto também, mas o culto é muito curto, mas de repente quando nós passamos um retiro com Deus, quando nós passamos um encontro com Deus, você não sai saciado, porque você vê, você consegue quase que apalpar a presença de Deus, do Senhor, porque é algo que é visível, é nítido, você sente, você pensa, nem quero, mas o problema é que muitas das vezes nós não mantemos nós não mantemos a saciedade em Deus, vai abaixando, começa a aparecer o quê? O desejo da carne, a concupiscência da carne, dos olhos e da alma. Então, nós precisamos entender, quanto mais nos alimentamos da Bíblia, quanto mais nos alimentamos da palavra de Deus, mais fortalecidos estamos e mais fácil de perceber, se torna mais perceptível a isca que o diabo tenta usar. Oséias fala, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Conhecimento do quê? Do Masterchef que está acontecendo? De quem ganhou? Não, conhecimento dos princípios de Deus, conhecimento da palavra de Deus. Quando nós conhecemos a palavra, quando nós conhecemos a verdade, João fala, e conhecereis a verdade vos libertará. Quando nós somos confrontados com a palavra nos liberta. A verdade de Deus nos liberta, a verdade de Deus nos cura, a verdade de Deus nos edifica. Quando é bênção do Senhor, pastor, quando eu sei que não é algo cobiça, não é desejo, não é uma tentação, não é uma cobiça do meu coração. Provérbios fala que as bênçãos do Senhor traz riqueza, enriquecem e não causam dor alguma. Não é algo que vai afetar, não é algo que vai entristecer, não é algo que vai causar dor. Nós precisamos entender que na maioria das vezes, eu e você, somos tentados e seduzidos por aquilo que não é nosso, que não é para nós, e que Deus disse não. Por causa de medos, por nossos medos, nós acabamos mentindo. Quando nós somos teimosos e não queremos ceder por causa do nosso orgulho, nós acabamos por causa do desejo. Eu vou ceder? Não, eu tenho um desejo de provar que eu estou errado, eu tenho um desejo. Quantas pessoas que você conhece que de repente, mesmo sabendo que estão erradas, mas por causa do orgulho, elas não abrem mão, por causa do desejo de não ceder, por causa do desejo de não ser passado de não ser o último a dar a palavra, ela acaba pecando. Exemplos de pessoas que pecaram por causa da cobiça. Eva, a gente já falou, Davi, Acã. Uma nação inteira foi derrotada por causa de um homem que cobiçou aquilo que Deus falou que não era. Aquilo que Deus falou, não quero, não pegue, não tome. Ele foi lá, gostou da capa, gostou de um pouco de coisas preciosas, escondeu. E o pior, ele não ia poder usar. Olha só que ignorância. Ele fez algo que desobedeceu a Deus, que era pecado, que desagradou a Deus, e depois não ia poder usar. Quantas vezes a cobiça, é a cobiça que acende o desejo de roubar, ele vê algo e não pode ter, cobiça, aquilo se torna uma idolatria, uma obstinação, vai e rouba. Ele não pode usar livremente. Quando o Tiago fala, cobiçais e nada tendes, porque em vez de a gente pegar e se esforçar para trabalhar e gambatear, a gente fica lá, por que ele tem? É sortudo também, filhinho de papai, filhinho de mamãe, tem sorte na vida, tudo é de mão beijada para ele, e começa a gerar o que? Inveja, e todos os sentimentos ruins. E o que acontece? Não tendes porque não pedis, pedis e não recebeis, por quê? Porque pedis mal por vosso prazer. Então Deus é aquele que sonda o nosso coração, e Ele sabe a motivação por trás. Então, Ananias e Safira, está lá no Novo Testamento, às vezes as pessoas pegam, né? Isso é velho, pastor, tá? Vamos para Ananias e Safira. Eles tinham uma propriedade, eles foram obrigados a vender? Eles foram voluntariamente, amém?
O que Pedro fala? Se você tivesse vendido e quisesse ficar com tudo, não tem problema nenhum. Se não tivesse ter dado nada, não tem problema nenhum. O problema é que eles quiseram fazer uma média. Não, está todo mundo, vamos lá também. Eles foram lá, só que retiveram uma parte do valor. Não, o que Pedro fala? Não foi contra mim, mas foi contra o Espírito Santo, foi contra Deus. É uma tolice. Mas por quê? Porque desejaram reter parte. Desejaram reter parte. O que acontece? A morte, como a gente falou. Lúcifer, viu? O famoso diabo, Satanás, o nome que você quiser dar. O que ele desejou? Qual foi o pecado dele? O desejo. Ele cobiçou ser igual a Deus. Ele cobiçou ter um trono mais alto que o de Deus. E aí desencadeou uma rebelião. E foi indo. E o pior, não foi só ele. Foi uma terça parte dos anjos. Então a cobiça é a porta de entrada para vários pecados. Davi desejou a mulher do outro. Assassinato, morte, adultério. Depois você vai ver a história, teve abusos, teve incesto da sua filha. O que abriu essa porta? Foi o desejo. Por isso, o desejo incontrolado, o desejo que passa do normal, pode se tornar pecado, e o fim disso é morte. Esses homens, esses personagens, eles não foram guiados pelaquilo que é o certo, eles foram guiados pelos seus desejos. Então, aprenda a não ser guiado pelos seus desejos. O que é ser guiado pelos seus desejos? É quando você vê algo que você não precisa, você vai e compra, e geralmente você não vai usar quase. Você comprou na promoção, na correria, na empolgação, não serviu, né? Eu parei com essa vida, mulher, para. Esse pecado já estava lá para trás. Eu não compro roupa sem provar agora, né? O pastor Tange está lá em cima. Pastor Tange, vamos falar dele. Pastor Tange, ele calça, um exemplo, ele calça 26. Ele já comprou tênis 28. Só porque ele queria ter um Nike Air Shox lá, aqueles tênis de molinha. Para você ver o desejo desenfreado, né? Eu já comprei camisa maior também, né? Não serviu. Porque você via lá na promoção, ainda via errado. Era milão de desconto, eu achei que era milão a camisa. Fui, comprei, na época eu não sabia falar bem Nihongo, fui lá, no final das contas, acabei pagando a camisa que não era, nem sei se usei, tá? Então não seja guiado pelos seus desejos. Aprenda a desejar, não o que as outras pessoas têm, mas deseje aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus tem para a sua vida, a vontade dEle. Uma coisa que o pastor Machado falou um tempo, eu peguei para a minha vida eu não quero o que as outras pessoas têm, eu quero o que Deus tem para mim. Gente, quando você aprende a absorver e incluir isso na sua vida, fica mais tranquilo. Outra pessoa lá, o pastor toca e canta. Eu não tenho afinidade, mas se Deus tem para mim, Ele vai abrir uma porta, Ele vai me empurrar para esse canto. Outro pastor lá escreveu um livro, eu não sei se é para mim escrever um livro. Outro pastor fez isso, eu quero o que Deus tem para mim. E isso guarda o meu coração. Isso faz com que a cobiça, a inveja, um monte de sentimentos ruins não venham brotar no meu coração. Então não seja guiado pelo que as outras pessoas têm, seja guiado por aquilo que Deus tem para a sua vida, amém? Quando nós desejamos a vontade de Deus, nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade dEle. Exemplo de desejar o que Deus não tem para você, exemplo, bem claro, 2 Reis capítulo 5, conta a história de Naamã. Naamã foi, teve a treta lá, você sabe que ele ficou orgulhoso, né? Naamã era um general do exército inimigo, tinha lepra. Uma escrava da casa dele, judia, falou: olha, quem dera o Senhor tivesse diante do meu Deus, ele ia curá-lo, ia restaurá-lo diante do profeta de Deus. O que é? Ele pega a autorização, vai para lá, o profeta nem recebe. Naamã fica indignado com isso. Depois ele é convencido pelos seus moços, fala: mas se o profeta tivesse falado, tivesse vindo, tivesse pedido algo difícil, eu não ia fazer. Então o que mais o Senhor tomar ali 7 vezes ali, mergulhar no Rio Jordão? É verdade. Naamã é curado, por quê? Porque a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela não volta vazia. Quando ele se sujeita, quando nós obedecemos, nós vemos o fruto da palavra de Deus. Quando nós obedecemos a Deus, aquilo que Isaías fala, ela não volta para si vazia, mas cumpre o que lhe apraz. Quando nós obedecemos, Naamã vem e ele quer retribuir. Lógico,
ele passou, aquilo envergonhava ele. Naquela época não era uma coisa, era uma coisa bem, tinha um preconceito muito grande uma pessoa ser leprosa. E ele sofria com aquilo. O que acontece? Ele volta e quer presentear o profeta. O que acontece? O profeta fala, não, Deus está de prova aqui que eu não vou aceitar nada, e manda ele embora. Naamã está indo embora, vai o moço do profeta, Naamã, o meu senhor, ele mudou, ele está precisando de algumas coisas, né? Não, sem problema, o homem que estava disposto a dar, você acha que ele vai mudar agora? Pega o que você quer. Ele pega mudas de roupa, um pouco lá de material precioso, e retorna. Para você entender o efeito, e como é uma coisa, por isso que é perigoso a cobiça, porque é algo que é quieto, silencioso, ninguém vê. 2 Reis, Segunda Reis diz assim, Eliseu lhe disse, vai em paz. Quando Naamã se tinha se afastado de certa distância, Geazi, o moço de Eliseu, o homem de Deus, disse consigo, eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã, de sua mão lhe desse alguma coisa que trazia, porém tão certo como vive o Senhor, ele coloca Deus no meio, hei de correr atrás e receberei dele alguma coisa. Então foi Geazi no alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro e encontrá-lo e perguntou, vai tudo bem? E ele respondeu, tudo vai bem, meu senhor. Tudo vai bem, meu senhor mandou, e eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens, dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim, e dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã, se é servido, toma 2 talentos, instou com ele, amarrou 2 talentos, tá? E ele volta. Verso 24, tendo ele chegado ao outeiro, tomou-os de suas mãos e o depositou na casa e despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante do seu senhor e perguntou-lhe Eliseu, de onde vens, Geazi? Respondeu ele, teu servo não foi a parte alguma. Porém ele lhe disse, porventura não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata, tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto a lepra de Naamã se apegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. Então nós precisamos entender que esse desejo desenfreado pelaquilo que não é nosso, só traz consequências sérias, amém? Exemplo, para a gente estar encerrando, quando eu era quando eu era novo convertido, eu achava muito uma honra você estar ministrando a ceia, eu achava aquilo bonito. Depois eu me tornei presbítero, né? Quando você é um presbítero você pode ministrar a ceia, e por incrível que pareça, quase todos os cultos onde eu tinha oportunidade de pregar, era culto de Santa Ceia, e Deus me fez lembrar, mas eu não cobicei, eu não desejei, eu achava aquilo honroso, falava, uau, deve ser uma honra, você ministrar a ceia do Senhor, né? Aquilo que o Senhor fez na última noite, aquilo que Paulo nos ensinou, eu achava aquilo grandioso, né? Quando eu via alguém ser um pastor, eu não pegava, porque ele, e eu nunca tive vontade de ser pastor, né? Foi consequências, foi no caminhar com Deus, conhecendo a vontade de Deus, eu não tive, me converti logo que ser um pastor, não, foram situações e desejos que foram vindo, tá? Então, quando nós vemos que há um indício de um coração invejoso ou cobiçoso, quando nunca é saciado, você vê aquela pessoa que você faz, ela nunca é saciada, você agrada ela, mas nunca é saciada, você faz algo para a mulher, nunca é saciada, por quê? Porque a cobiça é insaciável, a cobiça ela nunca vai te satisfazer, quando a pessoa não é grata. Já viu a pessoa que não é grata? A pessoa que não se alegra com a vitória e conquistas do seu irmão? Tudo isso é um indício pequenininho que pode haver cobiça ou uma inveja ali. Sabe aquela pessoa que fala, uau, não tem nada mais gostoso, não é porque ele conseguiu que eu não posso ter, eu não vou me alegrar, né? Quantas vezes você fica de repente feliz quando alguém comprou uma casa, quando alguém trocou de carro, quando alguém está sendo usado por Deus? Essa alegria, essa gratidão a Deus nos ajuda a não termos um coração cobiçoso, não termos um coração invejoso, amém? Então nós precisamos entender, Tiago ele muda a ilustração de uma pesca, de uma isca, para o nascimento de um bebê, tá? Como eu falei, se você puder abrir lá em Tiago para a gente estar concluindo.
Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tá? O desejo, ele concebe um método para pegar a isca. Tá? E a volição. Tá? A volição é o ato ou vontade que toma uma determinação que se torna uma ação. Tá? As crianças não têm isso, elas são movidas pelos sentimentos. Um adulto não pode ser movido por sentimento, ele tem que ter a opinião própria, sabendo o que é correto e fazer, mesmo que o sentimento dele não condiza para aquilo. Isso é você ser uma pessoa que age em cima de volição, tá? Você pega e você toma uma decisão em cima do que é correto. Você não anda pelos seus sentimentos, é o que é correto a fazer. Uau, me devolveu um troco a mais, eu estou precisando de dinheiro, mas não é correto eu ficar com esse dinheiro, eu vou devolver. Eu não ando pelos meus sentimentos. Ai, foi Deus, é a resposta de Deus. Não, irmão. Deus não vai usar meios tortuosos para te abençoar. As bênçãos do Senhor enriquecem e não causam dores, ok? Então o desejo, ele vai conceber esse método. Então quer você sinta ou não, quer seja consciente ou não, nós somos fisgados. E como Tiago fala e equipara uma concepção, uma gestação, quando isso é gerado, muitas das vezes não percebe. Mas o que acontece? Depois que nasce, depois que essa cobiça no nosso meio nasce, cresce, é que vai tudo descomplicar. Quando esse desejo está ali quietinho, a gente não cede a ele, mas quando nós permitimos que ele é gerado, aí está o problema. Tá? Então a vida cristã não é uma questão de sentimentos, tá? Mas de determinação, de volição. Você escolhe, você decide em cima daquilo que é correto, não em cima de sentimentos, tá? Então, de repente, muitas pessoas, eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Há uma luta espiritual para você ler a Bíblia, para você orar, para você jejuar. Eu não tenho vontade de ir para o culto, eu não tenho vontade de perdoar e de amar. Só que se você age em cima de sentimentos, você nunca vai conseguir romper. Então aprenda a não agir em cima de sentimentos. Por isso que muitas pessoas não amadurecem, por isso que muitas pessoas não crescem, por isso que muitas pessoas passam um tempo da sua vida cristã imaturas. Por quê? Porque agem e vivem em cima dos seus sentimentos. Um ser adulto não pode andar em cima de sentimento. Ele tem que andar em cima de volição. Exemplo, quantas pessoas estão cansadas? Eu brinco que feriado, segunda-feira tinha que ser o dia mundial do crente, né? Fim de semana é corrido, segunda-feira tinha que ser o dia internacional, mundial do crente folgar. Mas quantas vezes nós estamos cansados e nós vamos trabalhar? Porque é o correto a fazer. Vem o diabo, vem, né? Eu lembrei do Thales. O pecado vem e me chama. Por quê? Porque vem, você está cansado. Olha só o que você fez para o Senhor. O seu tantocha da igreja, liga para ele e fala que você está com dor de cabeça. Isso é tentação, irmão. Isso é tentação. Quando você cede o desejo vem, amém? Quando eu trabalhava, eu sei que é segunda-feira, eu sei que é maiaquim. O desejo vem. O problema é quando nós permitimos esse desejo ser concebido. Isso gera morte. Tá? Então é muito sério isso. Não ande, não viva, não decida por sentimentos. Tenha a sua vida direcionada pela palavra. Crianças vivem sempre em função de sentimentos. Nós adultos devemos fazer o que é certo, independente do que estamos sentindo. Amém? Então, não seja imaturo, não caia em tentação, não viva em meio a problemas, não viva em falatórios, em conversas que não edificam, porque são direcionados pelos sentimentos, não pelo Espírito Santo, tá? Porque o resultado disso vai ser a morte. Para a gente encerrar, a desobediência dá luz à morte e não vida. Adão desobedeceu? Morte. Davi desobedeceu? Morte. Quando nós cremos na palavra de Deus e somos obedientes, isso nos dá vida. E muitas das vezes conseguimos enxergar coisas que nós não vimos de imediato, mas nós conseguimos enxergar tragédias lá no fim da linha. Tá? E isso tem que nos encorajar a vencermos a tentação dia após dia. Amém? Depois você leia Tiago, capítulo 4, onde ele vai falar a origem das contendas, a origem das guerras, a origem das brigas. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne?
cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e fazer guerras, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Amém? Então, Tiago, ele é bem claro, não é Deus quem tenta, porque Deus não deixa ser seduzido pelo mal, são os nossos desejos, quando não são controlados, se torna uma cobiça, se torna um desejo, somos fisgados, e aí é concebido o pecado. Que não sejamos assim, direcionados pelos sentimentos, mas que sejamos direcionados pela vontade de Deus, porque Deus tem um plano. Assim como Deus tinha um plano para José, Deus tem um plano para a minha vida, Deus tem um propósito para a minha vida, e o resultado é vida, o resultado é bênção. As pessoas que nos cercam, as pessoas que nos rodeiam, a gente pode ver isso na vida de José. Toda a sua família foi abençoada, chegaram ele, por causa dele, por causa do posicionamento dele, o mundo foi salvo, por causa da escassez de comida, a sua família foi abençoada, chegaram 70 no Egito, saíram milhões, porque isso é a prosperidade de Deus, isso é a multiplicação de Deus, isso é o milagre de Deus. Amém? Permita Deus sondar o teu coração, permita Deus estar ali e ver se há algo mal, como o salmista falou: Senhor, sonda e vê se há em mim algum caminho mal. Por quê? Porque esse caminho que hoje parece reto, lá no fim pode ser morte. Amém? Eu convido você a se colocar de pé. Para você entender, na palavra do semeador, Jesus fala que os desejos desse mundo é como uma palavra que caiu em meio espinho, dá alegria no começo, mas o desejo, os cuidados desse mundo, a fascinação da riqueza, as demais ambições, sufocam a palavra e ela não frutifica, né? Deus sabe aonde cai, Deus sabe. A cobiça é um pecado que somente Deus e você, numa porção menor, sabe se há, as outras pessoas não. Que nós possamos ser sinceros com Deus, deixarmos o Espírito Santo sondar o nosso coração, para que possamos ser alinhados, como nós cantamos, que o nosso desejo seja a presença de Deus, que o nosso desejo seja ser cada vez mais parecido com o Senhor, que o nosso desejo seja ansiar a vinda dEle. Amém? Eu queria orar por você que hoje entendeu, e você quer falar: Deus, guarda o meu coração. Deus, o problema não é ser tentado nós somos, o problema é quando nós cedemos à tentação, aí isso se torna pecado. Tem pessoas que são enganadas e acham que só o fato de serem tentadas elas estão pecando. Não, você ser tentado é sinal que você está indo na direção que Deus está indo, mas o problema é quando nós começamos devagar e começamos a deixar ser seduzidos pela tentação, aí é o problema. Eu queria orar por você que quer guardar o teu coração em Deus, para você que sabe que tem que se manter, se apresentar como uma noiva santa, né, como uma noiva pura, para que o Senhor possa vir buscar essa noiva, essa igreja. Eu queria estar orando por você. Eu convido, vem aqui à frente, para que a gente possa orar por você. Você que quer colocar os seus desejos diante do Senhor e falar: Senhor, eu quero alinhar esses desejos com o Senhor. Amém? A gente vai estar orando, não perca essa oportunidade. Convido os líderes para estarem orando já. Coloca a sua vida diante de Deus. Coloca a sua vida diante de Deus. Pai, eu te agradeço pela vida desses homens e dessas mulheres, Senhor. Deus, hoje nós vimos, papai, o perigo, Deus, o perigo que é deixarmos sermos seduzidos por essa cobiça, por esse pecado que é tão silencioso, Senhor, por esse pecado que muitas das vezes as pessoas não percebem, Senhor, mas nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, papai. Quantos casamentos são destruídos porque começa a vir um desejo que vai aumentando dia após dia, se torna lascivo e se entra na pornografia, no caminho de pornografia, e acaba às vezes em adultério,
destruindo, Senhor, destruindo famílias, papai. Que não seja assim com a tua igreja, que não seja assim com o teu povo, papai. Quantas coisas às vezes nós cobiçamos e olhamos aquilo que não é nosso, papai, e por causa de uma falta de coragem, de ousadia, desobedecemos, papai. Que não seja assim conosco, Deus, que não seja assim conosco, Deus. Colocamos os nossos desejos, colocamos a nossa vontade no teu altar, Senhor, e pedimos, Deus, coloca a fome, coloca a sede do Senhor, da tua presença, da tua palavra em nós. Coloca esse desejo em nós, papai. Oh, xeremarabaxaia, Senhor. Quantos abortos são feitos porque são filhos gerados fora de um casamento, filhos fora de uma vontade. Tudo isso tem a ver com cobiça, com desejo. Quantas pessoas entram num caminho de roubo por causa de desejos incontroláveis. Coloque hoje o desejo do teu coração debaixo da vontade do Senhor, debaixo do agir do Espírito Santo. Oh, Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor. Colocamos as nossas vidas diante do Senhor, papai. Em nome de Jesus, Senhor. 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 Por causa de cobiça, guerras são feitas, Senhor. Famílias são destruídas, Senhor. Pessoas são pisoteadas, Deus, por causa da cobiça e da ganância do coração do homem, Deus. Livra-nos desse mal, Senhor. Livra-nos, Senhor, de desejos, Senhor, que não procedem do teu coração, papai. No nome de Jesus. Guarda os nossos casamentos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a, como a tua palavra fala, nos alegrarmos com a mulher da nossa mocidade, Senhor. Nos alegrarmos com a mulher da nossa mocidade, papai. Que possamos ser santos diante de ti, Senhor. Que possamos ser separados para o Senhor, papai. Todo desejo anormal, Senhor, que seja desfeito, Senhor, que seja tirado do nosso coração, mas que haja um desejo puro, Senhor, que vem de ti, Senhor, que vem do teu coração, Senhor, sobre as nossas vidas, papai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. 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 Em nome de Jesus, papai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Alguém que ainda não recebeu oração, erga sua mão. Amém? Amém. Você pode dar uma salva de palmas para o nosso Senhor? Guerras acontecem por causa da cobiça no coração do homem. Está acontecendo essa guerra na Ucrânia por quê? Por causa da cobiça de um homem, de não querer ceder, de não querer ceder. Amém?